Olá, bem-vindos ao EduCast. O tema de hoje será abuso sexual infantil. O tema de hoje, que é abuso sexual infantil, é um tema muito abrangente que vai desde a sexualização da criança, o abuso dentro de casa, pedofilia e até possíveis soluções. Temos os alunos Yasmin. Oi. Giordano. Oi. Letícia. Oiê. Camila. Oi. E Juliana. Opa. Para falar sobre os temas. Vamos começar com o amadurecimento biológico pela Juliana. Olá, gente. Então eu vou começar esse podcast falando sobre sexualização e amadurecimento biológico, que é um negócio muito polêmico e que ficou mais popular com o avanço das tecnologias de comunicação. Então, o que vocês acham disso, gente? Amadurecimento biológico é realmente um fato, porque, meninas são, desde criança, ensinadas a agir de maneira diferente do que meninos. Sim, e o foco sempre vai ser pra elas a beleza e o corpo, sempre, desde cedo. Sim, elas são ensinadas sempre a, use tal roupa, vista desse modo para agradar os homens, isso desde criança. Não tem apelos. Sim. E a sociedade sendo patriarcal, o foco da sexualização é principalmente pra mulher. Sim, exatamente. E você ser criada, você sendo uma criança totalmente inocente, sendo criada nesse ambiente onde você é culpada pela roupa que você vai vestir. E desde criança você tem que aprender que não, você não pode usar vestido curto na frente de homens, porque não pode, como se fosse culpa sua, desde criança. É que nem se fala, pra um homem não sair sem camisa na rua, senão... Nossa. Eles não se sabem se controlar. Além de que se cria um padrão social, um padrão estético. Sim, exatamente. E, até hoje esse padrão tá, em pessoas adultas, que, não pode ter pelo, é um padrão. É um patriarcado que tá, impregnado em você desde que você nasce, porque envolve tantos aspectos, até gordofobia, porque quando você é uma criança que não é magra, você sendo criança, você é julgada por aquilo e você nasce com aquele pensamento de que você ser magra é você ser bonita e saudável. E tanto que tem muitas pessoas, adolescentes, crianças e adultos que desenvolvem transtornos alimentares e problemas psicológicos por conta disso. O pior é que tem gente que, vive disso, de vender remédio de emagrecimento pra, adolescentes, assim, sabendo muito bem o que tá fazendo, mas ainda vai pelo dinheiro. Vender essa imagem de corpo perfeito, sim. E as mídias sociais são a principal propagação disso, né? Porque são basicamente meninas padrão, influenciadoras, que fizeram um monte de cirurgias e vendem essa cultura do corpo perfeito, que você precisa fazer uma lipo e que você precisa tomar tal pílula pra você emagrecer e ficar linda como a blogueira. E falam que esse processo é super fácil, assim, é só você ter determinação e, progresso. Sim, como se os corpos fossem todos iguais. Sendo que é super difícil. E você ser uma criança gorda, a criança, ela é feita, pra brincar, ela não pensa sobre isso, isso não importa pra ela, só que colocam na cabeça dela. E a mídia, junto com isso, coloca na cabeça dela que o certo é magro. Você já viu todos os desenhos que vocês assistem, o personagem principal é magro, é branco. A criança começa a achar que o corpo dela é errado. Sim, e também tem a questão da sexualidade, que, desde criança a menina é ensinada que a princesa casa com o príncipe e o príncipe com a princesa. E, crianças LGBTs e crianças, tanto quanto a sexualidade e identidade de gênero, elas são, elas se sentem totalmente deslocadas, porque elas nascem daquele jeito e ficam ainda mais confusas, porque elas não são apresentadas aquilo. Então, quando elas começam a pensar essas coisas e sentir essas coisas, elas se sentem completamente confusas, e excluídas da sociedade, porque isso não é visto. Às vezes se obrigam a entrar num relacionamento heterossexual que causa sequelas só porque é o padrão. Porque ser homossexual não é certo, é errado, não é o... E também tem o aspecto racial, que
muitas meninas negras, elas não são vistas, elas não são demonstradas realmente na mídia e elas não se sentem potentes, elas não se sentem capazes de fazer isso. Eu vi um caso esses dias de uma influencer que ela vendia o que era basicamente água sanitária para tua pele, para deixar você branca, entre aspas. E eu acho que isso, tipo, a influência que tem essas pessoas que falam que isso é certo, isso é ser ruim, também tá muito ligado ao amadurecimento biológico das meninas, porque, tipo, se você vê garotas que são incentivadas a namorarem mais cedo e acham que isso vai ser, tipo, a chave pro valor dela. Sim, tipo, sempre essa ideia, né, de que as meninas são mais maduras, amadurecem mais cedo, e os meninos vão ser sempre meninos. Só que isso não é uma coisa boa, porque as meninas que serão mulheres, elas são obrigadas a fazer isso, porque elas precisam lidar com uma sociedade que vai ser muito mais difícil para elas. Então elas precisam lidar com aquilo. O amadurecimento biológico não é só por questão dela ser garota, tipo, é um negócio forçado, que, tipo, ela é induzida àquilo. E se você vê os garotos, tipo, chamam um homem adulto de menino, tipo, você tem o exemplo do Neymar, tipo, menino Ney. Uma mulher nunca é tratada como uma garota desde mulher, assim, já. Tipo, desde criança ela já tá lá sendo, tipo, forçada. Quando ela aprende que certos olhares não são normais, que não pode se sentir às vezes confortável dentro da própria casa, com a própria família, na escola, como a gente tem, os meninos podem usar shorts, mas as meninas não, porque atiça os meninos, sendo que quem deveria ser ensinado. Isso mesmo na nossa sociedade, que já está, entre aspas, evoluída, né? Porque hoje mulheres podem trabalhar e mulheres têm direito a salários e as mulheres não são totalmente dependentes dos homens, né? Tipo, não são dependentes dos homens. Só que mesmo assim ainda é uma cultura que a gente não percebe. Esse ensinamento que a gente tem desde criança, de tipo associar todo o seu valor a homens. Tem culturas inteiras voltadas para isso, né? De tipo, o e essa cultura passa às vezes tão despercebida por frases e coisas assim que a gente nem nota às vezes. Mesmo a gente sendo, tipo, nossa, militante, assim. E eu acho que essa cultura, ela também volta-se pros garotos também, a sexualização, tudo. Porque você vê, tipo, crianças mirins que fazem funk, tipo, aqueles jovens mirins que fazem funk, tipo, os homens são incentivados, tipo, a entrar na vida sexual precoce, assim, e a lidar com mulheres como se fosse instrumento. As crianças que são induzidas nesse âmbito, tipo, isso. Cantores de funk. Que não é ensinado a eles violentos. Que é errado. E também essa ideia de homens não terem sentimentos, né? Porque isso é tudo atribuído às mulheres e às meninas. Então, meninos não podem chorar, meninos não podem ficar tristes, meninos não podem amar. Você já viu ser tão naturalizado o homem ir pra terapia? Eles acham isso, tipo, super... Nossa. Acho que a gente pode pôr também toda essa questão de amadurecimento biológico, que acontece sim abuso com meninos e muitos homens romantizam isso, falando, nossa, queria estar no seu lugar e ser abusado por uma mulher, quando não é bem assim. Quando você é uma criança, isso te afeta e as pessoas romantizam isso como se fosse uau, só porque é uma mulher foi algo incrível. Não, é uma criança, a cabeça de uma criança, o corpo de uma criança. Esses dias eu tava lendo os comentários sobre uma matéria de uma professora que basicamente não, ela forçou o menino de 14 anos por 3 anos a ter relação sexual com ela. E os comentários eram nojentos, você vê. Meu Deus! Era só tipo, nossa, que sortudo, eu queria que tivesse sido eu. Tipo assim... Nossa, eles são incentivados muito, tipo, a entrar na vida sexual, sendo que isso era um abuso. E o homem tem aquela, tipo, vontade de fazer as coisas, sendo que ele era uma criança, tipo... Gente... a gente
Eu ia falar de... que vendem produtos pra criança, tipo, brinquedos que não são pra elas, tipo, maquiagem super mais desenvolvida, acessórios, Sim. assim, roupas, boneca com seio, tipo, gente, pra criança. Pra abrir grávida. Tipo, já mostra pra mulher que aquilo é pra ela. Trabalho doméstico, Sim. ser mãe, cozinhar. Isso daí é pra você, tipo... Desde criança, você sendo ensinada que você tinha que lavar louça, que você ia ficar grávida e você ia casar e ter filhos, e que aquela é a sua função. O Pushman, ele fala que com o acesso a novas informações pela TV, os novos meios de comunicação, que ocorreu vários meios de comunicação novos na Revolução Industrial, isso ajudou no desaparecimento da infância, porque agora, como todo mundo tem acesso a várias informações que antes eram privadas, isso acontece uma confusão entre o que é para adulto e o que é para criança, porque agora a criança tem acesso às informações que às vezes não são para elas. E ela começa a descobrir essas coisas sem, tipo, a ajuda dos pais, sem perguntar para eles. Isso ajuda, tipo, a sexualização e o amadurecimento mais rápido dela. Porque há uma confusão disso entre ser adulto e ser criança. Por isso que há, tipo, um desaparecimento da infância com essas novas comunidades. Então, agora a gente vai falar sobre o abuso sexual dentro de casa. O abuso sexual, às vezes, acontece dentro do próprio ambiente familiar. Às vezes, causado por alguma desestruturação familiar. E o afeta as relações da criança futuramente, afeta como ela vai agir no futuro. É um tema bem complicado, porque nem sempre sabe o que está acontecendo no ambiente familiar dessa criança. E muitas vezes a escola tem um papel importante nisso, porque é na escola que os professores vão ver a ação, o que está acontecendo com essa criança, como ela age normalmente no âmbito escolar. E também é bem por isso que é bem importante o acompanhamento psicológico nas escolas, porque, né, com um profissional capacitado ali, além dos professores, né, porque os professores também têm um papel bem importante nessa identificação e, né, estranhar e duvidar, mas acompanhamento psicológico nas escolas seria, assim, imprescindível, porque eles conseguiriam ter uma noção de como tá a vida dessa criança dentro de casa, se tem comportamentos estranhos. E os professores têm agora uma capacitação para essa causa, já que antigamente não se tinha nas escolas, mas atualmente foi colocado. É quase como uma grade, assim. Faz parte do que o professor aprende na faculdade, aprende em cursos e ajuda muito nessa identificação. Nossa, isso é muito legal, né? Porque, tipo, essa relação entre professor e aluno é essencial, né? E, nossa, é muito interessante que, tipo, eles tenham realmente cursos sobre isso. Se você for ver, é quase formativo para uma pessoa, uma relação que ela tenha com o professor na escola. Pode decidir, tipo, o que ela vai ser no futuro. Então, acho que devia ter essa abertura também para o professor poder meio que ver o que está acontecendo na vida dessa pessoa, o que está, tipo, incomodando. Só que agora com a pandemia, com o Covid-19, foi uma coisa que foi um pouco tirada da escola. A escola não tem mais essa autonomia de descobrir o que está acontecendo. E isso aumentou os casos de abuso sexual, tanto dentro de casa quanto fora. E também porque, tipo, se a pessoa tá sendo abusada dentro de casa, normalmente ela não tem confiança ou não vai saber como contar, sei lá, pra mãe ou pra algum membro da família. Então, tipo, o professor seria um porto seguro se eles têm essa relação, né? Sim, porque, tipo, a escola é essencial, porque às vezes é um negócio tão mascarado que ninguém sabe que tá acontecendo aquele abuso e a criança às vezes nem sabe se aquilo é certo ou errado e não tem pra ninguém pra falar. E às vezes só tem o professor. Às vezes tem pais que abusam e não deixam nem ter amigos próximos da criança.
E essa relação tem que ser, tipo, colocada de forma natural nas escolas de ensino infantil. Porque isso não pode, de certa forma, a criança, tipo, parar e pensar, meu Deus, isso está acontecendo e tal. Ela não tem essa visão. E isso o professor vai ter que colocar para ela aos poucos. Porque a criança não sabe o que está acontecendo com ela é inocente. E por isso que daí toca no assunto da educação sexual que a gente vai falar depois, né? Que é a base pra... Sim, Exato. Pra ela saber que aquilo é errado e não pode acontecer com ela. Essa participação da escola ajuda, tipo, a descobrir esses casos e que isso vai ter que ter intervenção futuramente da assistência social, se isso está acontecendo dentro da casa da criança, porque aí é uma irregularidade. Ela está passando por fases difíceis, isso não é não pode ser normalizado, não é algo correto. Uma família desestruturada assim, isso está acontecendo com ela. Exato. Isso vai mudar muito futuramente o comportamento dessa criança e tudo que vai acontecer à volta dela, como ela vai encarar o mundo. Quando a criança deve ter pais que influenciam ela, tipo, falando, não, você não pode falar que isso tá acontecendo. Tipo, a criança não ter voz pra falar, deve ser muito complicado. Então, escola é muito importante também. A criança nem sempre tem voz, assim, tipo, tal pessoa me bateu, vamos falar que é mentira. Que criança, muitas vezes, assim, dramatiza tudo, daí o povo acha que não é importante. E a família também é sempre base para todos os comportamentos da criança. Então, tipo, grandíssima parte da personalidade dessa criança e traumas, etc., vão ser a base do que era o pai e do que era a mãe. Então, imagina ter, às vezes, quando, tipo, esses casos horríveis que a gente vê na mídia de, tipo, quando o pai abusa da criança e a mãe sabe disso e é conivente. Imagina como que uma criança, assim, vai crescer. Crianças, assim, crescem totalmente traumatizadas, com o psicológico super abalado e, muitas vezes, pessoas que praticam esses atos são pessoas que sofreram disso quando eram crianças e não receberam a orientação correta. Às vezes você vê sua mãe, tipo, não fazendo nada e achando que isso é normal. Então, quando ele for adulto, vai repetir isso ou vai ser uma pessoa insegura. Às vezes vai dar muita consequência, com certeza, na vida da pessoa. Acho que é isso, né, gente? E escola. Chegamos à conclusão de que terapia é a solução pra tudo. Em tudo, terapia em todos. Tudo! Fui pra terapia e ascendi para outro plano mortal. Veja como você pode fazer. Exatamente. Ali que comentaram que a criança sofreu isso daí quando era pequena e vai pegar e aplicar quando for grande. Tipo, se for uma violência sexual, ela não vai se tornar pedófila por isso. Tipo, pedófilo é quando você tem, assim, tipo, pensamentos que envolvem crianças ou alguém mais novo que você, tipo, em 5 anos mais novo aí, que, segundo a lei, com 16 anos começa que a pessoa pode ser considerado pedófilo, que daí tá tendo pensamentos com menores de 13 anos, pensamentos sexuais e tal. Quando a pessoa tem 15 anos, é um caso a ser discutido, que tem que ver a diferença de idade e tal. Mas daí, tipo, quando a pessoa faz o ato em si, daí já é o transtorno pedofílico, que daí tem os impulsos fortes que trazem sofrimento pra pessoa em si também. Que daí, tipo, junta um transtorno com a compulsão sexual que ela procura liberar o que ela tá sentindo com o sofrimento de outras pessoas também, além do dela. O problema é a questão do consenso, né? Tipo, uma criança não tem a responsabilidade, ela não sabe exatamente, tipo, o que ela vai estar fazendo quando ela tá fazendo aquilo.
E acho que uma pessoa que tenha é uma síndrome que a Camila falou, ela provavelmente influencia amigos e fala que é totalmente normal, porque na cabeça dela isso é normal. Então ela vai acabar falando pro amigo, não, que não tem problema ele se envolver com uma pessoa mais nova que ele num consenso não concedido. Aí entra o papel da sociedade, que ele pega ver na internet, assim, na TV, que isso daí é errado. Ele pega ser contrário ao desejo. Daí, tipo, o que acontece é que ele pega e faz as coisas escondidas, que daí, tipo, torna bem mais difícil se a criança não falar ou a pessoa que sofreu não falar. Terapia. Com terapia. Terapia para todos. Eu vou ligar pra minha psicóloga. Mas realmente não teve nada que não deu pra resolver com umas 50 sessões de terapia até agora. Eu acho que é difícil encontrar, tipo, um psicólogo bom, tipo, às vezes, sei lá. Também tem isso. Tipo, isso é uma coisa que até o psicólogo vai te ver como um estigma, assim. Tipo, ele vai te repudiar, mas, tipo, não é isso que um psicólogo tem que fazer. Só que ele não vai conseguir evitar, provavelmente, esse tipo de reação. Mais ou menos imparcial, assim, tipo, não se intrometer tanto, assim, na vida da pessoa, tipo... Eu não sei explicar. Tipo, claro, assim, intrometer nas questões que tá incomodando a pessoa, mas em outros... não sei como explicar isso. Tipo, você tem que achar um psicólogo muito qualificado pra você conseguir tratar isso. E eu acho que também é psiquiatra, né? Porque psicólogo só não sei se nessa questão... Tipo, claro, psicólogo ajudaria. Mas assim, é uma equipe. Tem que montar uns Avengers ali da psicologia e psiquiatria. Avengers. Eu acho que, assim, o psicólogo, ele encontra alguns problemas em que ele consegue ser resolvido sem o uso de medicamentos. Agora, se for algo que você não consegue controlar, que você não consegue, digamos, com uma conversa, entender, eu acho que você já tem que entrar com o uso de medicamento e talvez um internamento e acompanhamento médico restrito, né? Existe medicamento por isso? Caso existe, não tipo medicamento, mas sabe, a pessoa, você pode ficar dopado para que você não cometa certas coisas. Isso já entra você ficar internado. Mas até que ponto isso é uma solução? Não, sabe? isso que eu tô dizendo, entendeu? Tipo, ninguém tem solução pra isso, não tem. Complicado. Assunto muito complexo. Pronto, fim do podcast. Mas o que a gente pode falar agora é daquele quesito de, tipo, que entra um pouco, né, naquele amadurecimento biológico e sexualização, que é como pessoas, tipo, têm um padrão estético que é, tipo, similar a pedófilos, a crianças. Então, tipo, mulheres sem pelo, mulheres lisinhas, sem estria, pequenas, magras. Não, é que, tipo assim, quando as mulheres entram na puberdade, elas começam a ter pelos, né, igual os meninos. E daí é um meme, tipo assim, a menina falando, tipo, menstruei, vou ter peito e bunda. E não, é pelo. E, tipo, e como isso é demonizado, porque você, tipo, você menstrua e daí você vai começar, né, a ter pelos e você, mulher, você tem que raspar tudo, você tem que ficar inteira sem pelos. E por que homem não? Eu fico, tipo... Sendo que o pelo é uma defesa do seu corpo, ele ajuda a não entrar bactérias na sua pele. Tipo, tem que ter aquela liberdade, você não ser refém do padrão. Você depila se você quer e você não depila se você não quer, sabe? Tipo, é bem pedofilia esse padrão de beleza. Tipo, não ter pelos, pele lisinha, carinha fofa, voz fofa. Não ter estria, tipo, ser pequena, ser magrinha. Sim, dá pra passar pro próximo, que é Gigi, famosos pedófilos. Então, caso Epstein, né? Que é um dos maiores casos da, tipo, história moderna, se você for ver, e realmente não aconteceu nada no final. O que aconteceu, basicamente? Um financista bilionário, que é o Jeffrey Epstein, foi denunciado por uma menina da Flórida em 2008 por estupro e grooming, né? Que a gente vai entrar depois. E ele foi preso e tal. Com isso, a justiça acabou achando muita coisa e achou quatro veículos, né? 3 aviões e um helicóptero
que faziam parte de uma rede de tráfico e prostituição de meninas menores de idade. E o que acontece? Era chamado Lolita Express, né? Um desses aviões. E o Lolita Express levava muita gente famosa. Tipo, muita gente muito influente. Algum dos principais envolvidos é o Bill Clinton, ex-presidente, Donald Trump, ex-presidente, e o príncipe Andrew, da Inglaterra. Isso tudo foi uma operação... Meu Deus. E assim, tem o Lolita Express, que era um avião, e a ilha de Little St. James, nas Ilhas Virgens, o povo local chamava de Ilha dos Pedófilos. Então, na cara que era o negócio por lá. E... Meu Deus. Eu isso, lembro desse caso que eles faziam festa, eu acho. Tipo, os famosos tem lá. várias pessoas influentes, né? Esses são alguns personagens Já vi principais. eles falando isso. Mas assim, tem muito mais gente aí nessa bagunça. Daí o que aconteceu? Descobriram isso, tal do Lolita Express. E, obviamente, tanto Clinton quanto Trump e o Andrew disseram: não tem nada a ver com isso. Eu não sabia. E eles até chegaram a dizer que não eram tão amigos assim do Epstein, que na verdade eles nunca falaram muito. O que a gente sabe que é mentira. Porque em uma entrevista, antes disso tudo acontecer, né? O Trump disse: conheço o Jeffrey há 15 anos. Um cara ótimo. É divertido estar com ele. Dizem que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu. Mas muitas delas são mais jovens. Não há dúvidas. Jeffrey aproveita sua vida social. Ou seja, ele sabia que pelo menos o Jeffrey tinha algum envolvimento com meninas muito mais jovens, como ele disse. E também tem a questão que nesse próprio Lolita Express, várias das vítimas disseram que elas operavam no Lolita Express, dentro do Lolita Express, essa rede de prostituição. Então, tipo assim, como que eles passaram pelo Lolita Express, entraram, saíram várias vezes e Assustador. nunca ficaram sabendo isso acontecer. Eu acho que é muito mais fácil quando você é rico, você ser impune disso. Se você vê, tipo, o Trump tá até hoje ali, não sobrou nenhuma pena. Porque eu acho que, tipo, se tem uma denúncia, às vezes eles, vou pagar com dinheiro. E ninguém mais sabe de nada, né? O Trump, ele tem várias denúncias de abuso sexual. Nenhuma delas é de menores, né? Mas ele tem várias denúncias. E ele simplesmente enterra isso. Bilionário. Uhum. E muitas vezes a vítima é colocada como culpada, né? Nesses casos. Eu acho horrível como eles conseguem enterrar isso com uma facilidade desse jeito. Mas então, em 2008 surgiu tudo isso, né? Dessa ilha e tal, mas não teve muita repercussão, nem na mídia, nem repercussão legal, porque a única pessoa relevante nessa época mesmo era o Bill Clinton, que tinha acabado de sair da presidência. O Trump era só um cara aleatório que era bilionário. E o príncipe Andrew, tipo, ele nunca nem foi nem cogitado pro trono, porque sabe que isso nunca vai acontecer. Então, o que aconteceu foi um repúdio leve que eles sofreram, mas nada muito sério, que já é péssimo, né? Mas se você for ver, ficou pior. Porque em 2019 eles descobriram que esse esquema era muito pior, porque era quase como um esquema de pirâmide. As meninas elas eram coagidas a entrar nesse mundo da prostituição, e elas eram treinadas pela Ghislaine Maxwell, que entra mais na história depois. Aí o que aconteceu? Era quase um esquema de pirâmide isso. As meninas, elas eram coagidas a entrar nesse mundo da prostituição, e elas eram também coagidas a trazer mais meninas para esse mundo de prostituição. Elas eram tanto prostitutas como recrutadoras. E quem treinava elas era a Ghislaine Maxwell, que era namorada e conhecida como a mão direita do Jeffrey. E ela vai entrar mais na história depois, quando ela for presa. Mas assim, ela fazia funcionar no sentido de que ela que ensinava essa cultura para as meninas.
Também tinha várias pessoas, tipo, que não são tão relevantes, né? Que foram envolvidas. E algumas delas com um passado já meio conturbado com relação ao abuso sexual. Tem o Harvey Weinstein, que é um produtor. O Bill Cosby, que é ator. E os dois já foram presos. Tipo, hoje em dia estão presos por abuso sexual. Já antes desse caso subir, porque esse caso do esquema todo apareceu mais ou menos por 2019. Então eles já estavam presos por abuso sexual antes disso, o que fez as pessoas perceberem, pera, já tem várias pessoas presas por abuso sexual junto aí, com algumas que não estão. Será que é mesmo possível que essas que estavam junto desse meio todo de abuso sexual não estavam participando? Também tem o Kevin Spacey e o Woody Allen, que são dois pedófilos também. O Kevin Spacey, ele é acusado em vários casos de estupro, 2 deles com um garoto de 14 anos. E o Woody Allen é famoso, na verdade, por namorar a filha de uma das ex-mulheres dele e também abusar da sua própria filha de 7 anos. Aí depois de todo esse caso, né, em 2019, o Epstein foi preso, só que depois de apenas alguns meses na cadeia, ele morreu, teoricamente por... Não, eu vou cortar esse teoricamente. Ele morreu, ele se suicidou com um lençol de fronha na cela dele. Mas teve uma contestação a essa morte, porque teoricamente a cela dele era para ter guarda e câmera 24 horas por dia. Mas coincidentemente, exatamente na hora que ele morreu, as 2 câmeras pararam de funcionar e os 2 guardas não estavam lá. E até hoje a gente não tem explicação do porquê eles não estavam lá. Ou seja, tem muita gente que acha que são essas pessoas que estavam envolvidas, né? Tentando silenciar ele para ele não denunciar. Também tem um livro muito interessante, que o nome é Meninas da Noite. E ele fala sobre é do Gilberto de Menstein, um repórter onde ele foi para o norte investigar um caso de esquema de prostituição de meninas ali, sendo usadas como escravas sexuais, etc. E é um livro muito informativo e impactante, porque ele vai e conhece essas meninas que estão naqueles esquemas de prostituição há muito tempo, porque elas precisavam de dinheiro e aquela era a única alternativa, elas eram coagidas a fazer aquilo. E elas sofriam muito, elas viviam em condições muito precárias. E esse repórter foi, né, todo um trabalho investigativo e, né, acionou polícia, uma coisa aconteceu. E eles conseguiram resgatar essas meninas, mas era um esquema gigantesco. Tipo, ele entrava nos bordéis e todos os bordéis, as casas de prostituição tinham meninas menores de 18 anos. O que era muito assustador, porque era muito comum lá no norte isso. É um livro muito... O grooming é quando um ofensor já vai com a intenção de criar uma relação sexual com a criança depois. Ali define no ECA, né, como aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Ou seja, tá assim na lei. Tem muita gente que acha que a parte legal da pedofilia tá no ato sexual, mas realmente, tipo assim, desde o começo, se você tiver essa intenção de se aproximar da criança, você já tá quebrando a lei. Se você já mantém contato, né, já é tipo um negócio tá errado já aí. E também, em umas emendas dessa lei, especifica alguém que facilita ou induz o acesso da criança com material contendo cena de sexo explícito ou pornografia com o fim de com ela praticar ato libidinoso. E o grooming, ele sempre aconteceu, né? Já faz muito tempo, mas com a internet ele meio que se reformou, né, em um sentido, porque agora não precisa você realmente chegar para a criança como um adulto. Você pode colocar essa persona de um adolescente que nem ela ou de uma criança que nem ela, até você realmente, tipo, querer falar para ela se encontrar com você ou alguma coisa assim, e você praticar esse ato, né?
Eu acho que se torna muito mais perigoso com a internet, né? Tipo, você fazer um fake, falsificar, encontrar a pessoa, às vezes ser sequestrado por um adulto pedófilo. Muito E hoje em dia isso é muito normal. Você não sabe com quem você tá falando do outro lado. E a normalização disso, né? Pois Porque é normal você postar todas as suas informações pessoais, tipo, em diversas redes sociais, assim. Ai, hoje eu saí de casa e fui comprar pão. Mas você também vai postar, eu estou viajando. Eu amo a minha família. Você acaba postando muitas informações sobre você sem querer. Qualquer coisa. Então, a pessoa não precisa nem ter acesso aos seus documentos. Você dá muito de você na internet. Porque isso é, tipo, incentivado, você não tem noção daquilo. Então é muito fácil qualquer pervertido ter acesso às suas informações e conseguir te chantagear com aquilo. E qualquer pessoa pode falsificar, tipo, uma pessoa que se expõe bastante na internet fingir ser ela, porque vai ter tanto acesso a tantas informações pra fingir ser uma pessoa que não é. Sim. E isso também, tipo, pra chantagear, né? Porque daí você, tipo, tá criando um perfil falso, falando que é a pessoa, e você pode postar qualquer coisa e vão associar aquela pessoa. Então tá. Segundo o estudo português conduzido pela Universidade do Porto, a pesquisadora fez entrevistas com várias pessoas de vários lados dessa prática, assim, tanto da vítima quanto do predador. E eles determinaram que esses fakes, né? Essas personas normalmente se tratam, tipo assim, de um adolescente mais ou menos da mesma idade que o predador quer, né? Tem, tipo, que o predador quer abusar. E que tem dois, tipo, approaches, assim. Um de você fazer a criança confiar em você, que você acha uma criança que você vê que tá tendo problemas de família, problemas psicológicos, e você vira o apoio emocional dessa criança para você conseguir se aproximar dela. Ou também o contrário, você chegando para uma criança pedindo para ela te ajudar com problemas psicológicos, e como a criança não é um monstro, ela quer te ajudar. E você, tipo, ameaça suicídio, tipo, se você não me responder, daqui a 3 minutos eu vou me matar. E você abusa a criança psicologicamente a virar meio que inconscientemente uma vítima sua pra tudo, assim, você ter controle sobre ela. Nossa, deve ser muito pesado. As redes sociais ajudam muito nisso, né? Porque, tipo, você acaba expondo a sua vida e daí a pessoa vai poder usar isso como material pra te chantagear, como eu já tinha dito, né? Ela vai poder saber dos seus problemas, como você está se sentindo. As pessoas se mostram muito vulneráveis na internet, então, tipo, pra uma pessoa assim é muito fácil. Sim. E, tipo, pode falar. Não. Às vezes nem o fato dela se mostrar tão vulnerável na internet, mas, tipo, a intenção de amigos mesmo, quando você confia, você acaba contando seus problemas familiares. E quando uma pessoa cria um fake, né, muito bem criado, você acaba realmente achando que aquela pessoa é tua amiga e acaba dando confiança pra ela. Então... E, tipo, essas pessoas vêm com muitas ameaças, tipo, psicológicas, que fazem, tipo, a pessoa ficar com muita pressão psicológica. E, às vezes, também pressão dessas coisas sexuais pra criança ou pra adolescente. Porque, às vezes, a criança ou o adolescente também não tem o psicológico pra lidar com essas coisas e acaba cedendo pra essas pessoas horríveis, tipo... Porque deve ser muita pressão. Eles meio que fazem um labirinto pra pessoa... pra criança ter que, tipo, navegar pra ela conseguir entender o que tá acontecendo, e a pessoa não vai deixar isso acontecer. Ela nunca vai entender o que tá acontecendo até ser tarde demais a pessoa já ter abusado dela. E o grooming, ele na verdade tem muito impacto sobre a vida futura da pessoa. Tipo, porque você ser abusado psicologicamente e fisicamente não deve ser muito leve, né? Então teve um estudo em inglês da Universidade de Birmingham que estudou os impactos e dividiu em 6 categorias, né? Os impactos sobre si, sobre a família, sobre a escola, sobre os amigos e sobre a internet. Que, tipo assim, várias perspectivas do que aconteceu. Sobre si, as vítimas acharam que
elas estavam se sentindo mais envergonhadas, com dificuldade de consumir mídia ou objetos que lembravam do predador, tendências de automutilação, que é muito sério, perda de confiança e problemas de agressividade. Sobre a família. Então, tipo, aqui foi tudo negativo, mas tem uns que eles colocaram impactos positivos, mesmo deixando bem claro que eles não apoiam isso, obviamente, né? Porque nenhum desses impactos positivos é perto do que aconteceu negativamente. E sobre a família, foram notados impactos negativos de distanciamento de relações familiares, perda de confiança parental, ameaças de violência ao predador, e os impactos positivos foram mais proteção e apoio familiar na vida das vítimas. E sobre os amigos, as vítimas relataram sofrer bullying devido aos acontecimentos, dificuldade em socializar devido ao constante medo das pessoas mencionarem algo frágil, né? Assim, a pessoa não querer... Tipo, tentar evitar conversar com a pessoa com medo de falar alguma coisa sensível para ela que possa acarretar, né, em alguma situação. E também, tipo, dificuldade de achar alguém para confiar, porque isso dá problemas de confiança para a pessoa. Muitos. E a escola, tipo assim, só notaram coisas positivas que a escola realmente tentou ajudar, sabe? Tentou descobrir o que estava acontecendo, tentou o que estava incomodando aquele aluno até... Tipo assim, em muitos dos casos, na verdade, foi a escola que descobriu antes da família ou da polícia, entende? Sim, eu acho que nem a Letícia falou antes, é que o abuso dentro de casa e a escola, como que eles ajudam, e como o abuso dentro de casa também e o bullying, eles são péssimas consequências pro futuro da pessoa, às vezes, como que ela vai socializar com os outros. Sim, porque, tipo assim, é uma coisa pesada pra pessoa de qualquer jeito, sabe? Sim, pra qualquer pessoa. E sobre a internet, né, obviamente, as pessoas ficaram mais, tipo, privadas na internet. Elas não compartilhavam muito a vida delas. Tipo, não falavam mais, eu vou sair pra tal lugar. Não falavam com ninguém que, tipo, elas não conhecem na vida real. Então, tipo, isso elas julgam como impacto positivo na vida delas, sabe? Estupro e casos de aborto, em que muitas vezes relações de assédio com crianças acabam gerando uma gravidez indesejada, e como todo mundo sabe, uma criança não tem estado psicológico nem físico para gerar outra criança. E em muitos casos o aborto ele não é legalizado no Brasil, são legalizados apenas em casos em que a vida da mãe esteja em risco ou em casos em que a criança realmente não tenha chances de viver. E hoje em dia todos sabemos que aborto é uma questão de saúde pública, principalmente para crianças. Como que uma criança vai ter condição de gerar e criar outra criança? Sim, e às vezes vai se dar para a família e a família não vai ter condição. E por isso é muito importante, e também não só para crianças, né? Esse complicado, fruto de estupro e tal, mas de tipo adolescentes e pessoas mais velhas até, que não têm noção alguma da sua vida sexual e acabam fazendo de modo perigoso, e por isso, e diversos outros motivos que a gente citou aqui, que é tão importante a educação sexual nas escolas. Geralmente o aborto não é legalizado, principalmente por questões religiosas. As religiões muitas vezes, tipo, olham pra isso e falam, não, isso não é legal, porque você vai estar tirando uma vida, mas nem sempre é aquela, tipo, nem sempre é uma vida ainda. E até que ponto vale a pena você gerar aquela vida se aquilo só vai causar sofrimento tanto para quem tá gerando quanto para a própria criança? Nisso a gente comenta também, né, que uma pessoa foi abusada sexualmente e acabou gerando um feto, não vai ter condições psicológicas de olhar para aquela criança que não foi desejada e conseguir criar ela da forma que ela deveria. Fruto de algo tão traumático, né, que é o estupro. Uma coisa não... E tem muitas pessoas que apenas olham e falam, coloca pra adoção, dá pra alguém que quer, mas
não é algo tão simples, não é chiquitito. Então, por isso, em muitos casos, o aborto deveria ser legalizado em todos os casos. Em países em que o aborto é legalizado, não é como se, por semana, uma mulher fosse lá e abortasse todo dia. Os casos de aborto caem muito, porque as pessoas começam a ter acompanhamento psicológico e, como a Nanda mencionou, a educação sexual nas escolas e aprendem sobre. Isso ajudaria a identificar casos de abuso, casos de estupro, ensinar para a criança que aquilo não é uma coisa boa, aquilo tá errado e que a culpa não é dela e que ela tem a quem procurar e que ela pode buscar ajuda. Isso é essencial, não é você ensinar a criança a fazer sexo, e sim você estabelecer os limites e ela conhecer o próprio corpo e saber que ela não é culpada por situações desse jeito. Sim. E quando ela for começar a manter relações sexuais, que ela vai ter todo o conhecimento sobre doenças e impedir futuras gravidez. E é isso, no fim, a educação sexual era os amigos que a gente achou no caminho. Obrigado por ouvir o EduCast, a gente se vê amanhã. Tchau, Tchau, gente. Tchau!